só bater papo sobre o que vocês entenderam do capítulo 3, do item 59, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Eu já postei no grupo que os trabalhos que eu li, que foram postados lá, são muito ricos. Cada um de vocês apontou para um ponto do mesmo tópico. E isso enriquece muito o trabalho, porque cada um vai falar de uma coisa diferente. Diogo levantou a mão. Fala, Diogo. Não é a Diogo, é a Lina e o Zé, só que apareceu o Zé. Desculpa, eu esqueço isso. Desculpa, Lina. Pronto. O item 59, a criação, destaca que as explicações sobre a origem do universo acompanharam a evolução intelectual da humanidade. À medida que o ser humano adquire mais conhecimentos, compreende melhor as leis divinas que determinam a criação. Assim, a doutrina espírita incentiva o estudo, a reflexão, a conciliação entre a fé e a razão. Em conclusão, o Item 59 ensina que com o progresso do conhecimento conseguimos compreender melhor a criação de Deus e as respectivas leis. Esse resumo está postado lá no grupo? Sim. Ok. O que te chamou mais atenção nisso? Que a doutrina espírita incentiva o estudo e a reflexão entre a fé e a razão. A relação entre a fé e a razão. Kardec chamou isso, Kardec deu um nome para isso. Essa fé que tem a razão ao lado. Quem é que lembra do nome que ele deu? Fé raciocinada. Fé raciocinada. Sim. Isso mesmo. Fé raciocinada. Kardec chamou isso de fé raciocinada. Nós temos fé, mas podemos raciocinar sobre ela. Não há nenhuma pergunta. Pode ser que nós ainda não estejamos prontos para entender, mas sempre tem uma resposta. Alguma pergunta? Eu acho que a gente podia fazer perguntas em dobro, né? Porque são dois. Então, são perguntas em dobro. Ernestina, faça a sua pergunta. Agora é o Zé que responda. Assim é fácil, ainda. Assim é fácil, hein? Tudo bem, Zé responde, Zé. Anda lá. Quem quer perguntar? Escrever aqui. Anda lá. A Ernestina vai perguntar. Eu não sei o que é perguntar. Perguntar o quê? O que é que eu vou perguntar? Não faço a mínima ideia. O enfoque deles é a relação entre a fé e a razão. Eu posso fazer uma pergunta, então, antes de eu sair? Já vou. Em relação às concordâncias bíblicas, onde é que nós podemos ver também a fé e a razão? Na Bíblia. O que você acha, José? Está um bocado. Desculpa, Marco, ainda não compreendi bem qual é? Da Bíblia. Vocês ressaltaram aí que o que mais chamou a atenção de vocês é a questão da fé raciocinada no Espiritismo. Sim. Nós podemos ver isso também nas questões relacionadas à Bíblia? Acho que sim. Nós vemos uma fé raciocinada na Bíblia? Não. Nem tanto assim. Mesmo que nós não vejamos a fé raciocinada na Bíblia, o que está lá, eu posso dizer que está errado? Não. 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 De jeito algum.
Estar é demasiado figurado, não é? Sim. Exato. Boa. Pois. O sentido figurado está aí presente, né? Mas não está errado. Alguém colocou no grupo que era o que era possível de se entender à altura. Sim. Não me lembro agora Sim. quem foi. Não sei se foi Dorino, se foi Sandra. Eu pus isso. Carol. Eu, em parte pus isso. Então, foi Carol. Por causa dos textos bíblicos, e o que me chamou mais atenção aqui foi a chamada de atenção dos espíritos em não desmerecer os textos bíblicos, mas fazer luz àquilo que eles traziam de forma alegórica, de forma completamente parabólica, como falava Jesus. Jesus, através dos seus ensinamentos, transmitia os seus ensinamentos através das parábolas. E isso por quê? Não só para adaptar a linguagem ao entendimento daquelas pessoas que ele estava a transmitir, mas também para que aquilo ficasse, se perpetuasse até hoje, de forma que fosse, conforme a nossa linguagem, o nosso desenvolvimento como humanos, como a nossa inteligência, a nossa parte intelectual, conforme fosse desenvolvendo, nós somos e seremos capazes de cada vez mais compreender essas metáforas, esses textos simbólicos da Bíblia, não como levados ao pé da letra, porque isso é um equívoco muito grande. Nós não podemos estudar a Bíblia ou encarar a Bíblia de forma taxativa. Nós devemos sempre apanhar a luz da doutrina, e é isso que eu acho que também é bastante interessante, nós adaptarmos aquele discurso, ou porque aquilo foi não especificamente um caso histórico isolado, pode ter sido alguma coisa que se passou de forma genérica, mas traz sempre ensinamentos. É muito importante também, e para quem tem interesse disso, e eu sou bastante estudiosa das questões da Bíblia, que gostam, é um tema que, parte moral, interessa muito a parte da Bíblia, toda a parte do Antigo Testamento tem uma ligação profunda com o Novo Testamento, todas as passagens de Jesus, nós conseguimos, de forma racional, à luz da doutrina, nós conseguimos explicar e conseguimos encadear todos os episódios relatados no Novo Testamento, em Mateus, em Marcos, principalmente as histórias de Jesus, vamos chamar assim, nós conseguimos encadear com o Antigo Testamento. Parte dos profetas, tudo aquilo que eles trouxeram de uma bagagem para anunciar a vinda do Messias. Portanto, é como o Marco falou há um bocado, não é? De forma alguma devemos descredenciar ou desmerecer os textos bíblicos, nós temos que não levar os textos ao pé da letra e sempre tentar fazer uma alusão racional da mensagem que a Bíblia, que os textos bíblicos nos querem dizer. Conforme a nossa evolução, vamos ser mais capazes de descortinar, de desmistificar todos os textos e fazer uma alusão racional para a nossa vida, que é muito importante. Alguém tem alguma pergunta para o Zé e para a Lina? Ou terminamos? Eu só queria... Então, a Carol deu a contribuição dela. O que eu queria fazer agora? Já estamos esperando há 3 minutos que eu tinha que ter voltado. Dorindo levantou a mão, ele fala, depois ele pode apresentar já a parte dele. E a Carol em seguida, a Piedade e assim sucessivamente. Combinado? Ok. Então eu estou a sair, tá, gente? Tenha um bom encontro e eu volto se der tempo. Se não der tempo, não tem problema. Eu vou ver a gravação depois e volto a falar com vocês. Ó, Marco, às 8h30 eu também saio para a seca. Tenho os trabalhos mediúnicos. Claro. Tá. Até lá já está quase já todo mundo já deve ter falado.
Nós temos pouca gente hoje. Até daqui a pouco, queridos. Até já. Tchau. Piedade, Diz. desliga o micro. O teu micro está a fazer muita interferência, quase que não se consegue. Ok, tá, obrigado. Eu há bocadinho queria falar, precisamente porque tínhamos abordado a linguagem da época, e a linguagem da época era uma linguagem específica, uma linguagem alegórica, para exprimir realmente aquilo que queriam transmitir nas Sagradas Escrituras. Isto a respeito da pergunta que se fez e que se estava a responder. Mas eu penso que a maior parte das pessoas leram o que eu escrevi, mas eu posso ler o que escrevi e depois fazerem as perguntas que quiserem. O homem formou ideias acerca da criação conforme o seu conhecimento à época. Assim, vemos que narrações feitas em livros que não passam de interpretações alegóricas para descrever a criação. Está escrito que o primeiro homem foi Adão, que a criação foi feita em 6 dias. Antes, a Terra não existia, etc. Mas a ciência provou, ao longo dos tempos, que esta teoria estava errada. Por tudo isso, não se pode tomar à letra os factos narrados pelas Sagradas Escrituras que assim os interpretam. Toda a obra da criação não foi executada num ápice, mas sim tudo a seu tempo, conforme o plano de Deus. E isso nos mostra as várias descobertas feitas pela ciência. Mas não diminuiu a sua obra, não deixa de ser grandiosa e divina. O aparecimento do homem é outro dado que causa alguma confusão. Analisando as datas do dilúvio no tempo de Noé, a destruição de toda a raça humana, o tempo de recuperação de tudo mediante as datas, vemos que tudo isso contradiz a lógica das leis antropológicas. O mesmo se passa com raças humanas e as suas variáveis. Eu aqui em raças humanas depois queria fazer um parênteses. Como em tão pouco tempo se reproduzissem raças tão distintas em vários continentes. O mesmo se aplica a toda a criação. A conclusão a que se chega é que o homem é muito anterior ao que se pretende fazer crer. Tudo tem de ser entendido como uma descrição alegórica das religiões para explicar algo que agora é acompanhada da ciência e vai encontrando a sua explicação. O homem de tudo pode beneficiar e nada perder, respeitando e preservando toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e sem ele nada foi criado. Pronto, em relação às raças, queria dizer que eu não queria dizer raças de homens, porque o homem geneticamente é todo igual. Portanto, pode ser preto, como amarelo, como cinzento. Eu queria dizer realmente as variadas alterações genéticas em relação à cor, em relação muitas vezes à estética, à altura, e pronto, aí é que há uma grande variedade. Não sei se querem perguntar alguma coisa. Eu sei que quando estavas a referir às raças, estavas a falar também da chamada raça adâmica e quando na Bíblia fala da expulsão de Adão e Eva do paraíso, da história dos anjos caídos, ou seja, de transitarmos de um outro planeta para este mais primitivo na altura para podermos evoluir. Pensei que era nesse aspecto que estavas a falar. Poderá também ter acontecido isso e a raça adâmica também aparecer, mas não sei se isso é precisamente o que eles querem transmitir, nas Sagradas Escrituras. Não sei se esse discernimento já é feito para ser transmitido. Eu li essa parte na Gênese do Kardec, que também ele falava então da raça adâmica como os exilados da capela e assim por aí fora. Sim. Sim, poderá ser também. Mas neste caso estou-me a referir às Sagradas Escrituras, àquilo que a Bíblia nos diz, não é? Desde o Gênesis e por aí fora.
Dourinho. Diz. Ai, desculpa. De que forma é que, por exemplo, falaste no dilúvio de Noé, para demonstrar essas contradições antropológicas? Porque no espaço-tempo, e nós se fizermos as contas, há ali um espaço de 2400 anos, mais ou menos, em que teria que haver um desenvolvimento muito extraordinário para que se repusesse, porque as populações apareciam em vários continentes e, segundo nos conta, não é? Toda a criação depois do dilúvio só ficou a família de Noé. E, a partir dali, fazer com que toda a humanidade crescesse, o espaço de tempo, antropologicamente, é impossível que isso aconteça. Olha, explica-me, a função das religiões ao descrever a criação. Olha, é assim, a criação, segundo as religiões, não é? E nós no Gênesis vemos isso, e segundo os dados que eles nos dão, primeiras datas nunca podem ser assim porque a ciência contradiz. Nós temos dados da formação da Terra de 4,5 mil milhões de anos, e não o tempo que nos é informado. Assim como o homem, não é? Assim como o Homo sapiens sapiens, o primeiro vestígio que nós temos atual do Homo sapiens sapiens é em Marrocos e tem 300 mil anos. Portanto, nada dos 4,5 bilhões de anos. Dos 4.500 anos que nos dizem. E a criação dos 6 dias, conforme nos diz a Gênesis, penso que também é uma alegoria eles quererem dizer que é em 6 dias, porque tudo teve, como eu digo no texto, tudo teve o seu tempo. Deus fez tudo a seu tempo. E esses 6 dias podem ser milhões de anos. Nós não sabemos. Sabemos que esses 6 dias definem as fases, o faseamento, a evolução. A evolução mediante o crescimento, mediante aquilo que Deus quis que fosse a evolução, desde o princípio daquela moléculazinha até os dias de hoje. Nós continuamos nessa evolução de criação. E penso que isso demorou milhões de anos. Tudo foi feito ao seu tempo. E não naqueles 6 dias. Como eu digo, Deus não fez tudo num ápice. Ok. Isso é o meu entender. Pois? Tem o seu fundamento, claro que sim. Eu também falei sobre isso. Penso que era um plano, é um plano de Deus, é um plano divino, que continua a ser executado. E o homem é co-criador com esse plano divino, não é? Certo. Se não tiverem mais perguntas, siga outro. Eu não tenho mais. Ernestina. Está a seguir ao Dourindo. Olha, vou ler o que escrevi, filha. Claro. A criação. Os povos acerca da criação formaram ideias muito diferentes da realidade da época. Havia poucos conhecimentos. A ciência e a visão espírita, o estudo da ciência faz parte do desenvolvimento pessoal e universal. Os espíritos confirmam que o estudo torna o homem mais esclarecido. A Bíblia foi escrita por parábolas e ao homem, ao ler, equivocou-se ao interpretá-la. E os 6 dias de formação do mundo em sentido figurado. A ciência comprova que a sua formação foi feita por períodos, e cada um deles por muitos centenas de milhares de anos. Arquivos da Terra. A ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênesis.
Deus exercitou esta obra sempre pela sua vontade, mas conforme à luz da força da natureza. Em alguns milhares de anos, Deus é onipotente. Portanto, aqui a relação que eu tiro é o seguinte. Portanto, o tempo espiritual é muito diferente do nosso tempo aqui na Terra. E entre essas duas coisas, temos uma incógnita, que ainda não temos capacidade de saber perceber. Um dia mais tarde, quando este partir, se calhar iremos afundar esta situação. A Bíblia, como está escrita por parábolas, foi escrita na época e de uma forma que as pessoas entendessem aquilo que Jesus queria propagar. Portanto, as pessoas, se a Bíblia não fosse escrita por parábolas, na época, as pessoas não tinham conhecimento suficiente para conseguir perceber até onde as palavras de Jesus queriam chegar. É essa a minha interpretação. Olha, e o que afirma a visão espírita sobre o papel da ciência no desenvolvimento humano? O que é que achas? Não percebi a pergunta, desculpa lá, filha. O que afirma a visão espírita sobre o papel da ciência no desenvolvimento humano? Eu acho que as pessoas têm que estudar para poder entender e saber interpretar. Porque se não houver cultura, as pessoas não entendem a ciência. Muito bem. Portanto, é isso que eu entendo. Então, neste caso, a gente tem que estudar muito, não é? E conseguir memorizar muita coisa. Se não se deve memorizar é um problema, que é o meu caso. Não, às vezes não é necessário memorizar, às vezes é mais importante eu compreender. Compreender também. Porque memorizar é lógico, com o tempo a gente vai esquecendo, não é? Mas se nós conseguirmos memorizar, ou portanto, saber interpretar o que se lê e compreender, automaticamente memoriza. Sim. Não tem problema. Tem compreensão, ou saber interpretar, por isso é que se deve estudar, para conseguir ter arcabouço, para se poder interpretar e saber compreender as coisas. Que muita coisa, ainda nos nossos tempos, por muito que a gente estude, ainda não chegamos ao ponto que devemos chegar. Isto vai com o tempo e com a evolução dos anos. E com as reencarnações sucessivas. É isso que me ai, agora está-me a faltar a palavra. É isso que dá força, não é, para seguir. E temos que compreender. Tudo vai ser tempo. Tudo vai ser tempo. Então, mais perguntas? Essa é a minha interpretação. Portanto, não vejo. E conforme o homem vai estudando, os arquivos vão fazendo prova, a ciência vai fazendo prova que realmente o mundo é muito mais antigo do que a gente pensa nem julga. Certo? Porque até antes da era de Cristo não havia escrita. A escrita começou a haver depois de Jesus vir e começaram Mateus, São Marcos, é que eles é que foram os escritores. Jesus não escreveu nada, só ditou, eles escreveram. Então, essa é a minha interpretação. Muito bem. Eu vou dar falar um pouquinho sobre isso aí, assim, um bocadinho. Porque eu vou dizer, a Bíblia para mim sempre foi uma incógnita. Olha, eu posso pegar, eu não minto, eu nem me atrevo a tentar ler a Bíblia, porque eu posso ler, e eu termino e não compreendo nada. Eu acho que, olha, se Jesus falava daquele jeito e eu estive lá, também não entendi nada. Não entendi nada. Mas foi o homem que criou a Bíblia, não é? Portanto... Sim. Desculpa, meu marido atendeu uma ligação aqui. Então, assim, sim, mas assim, que escreveu, meu Deus do céu, aquilo não entra na minha cabeça, não, de jeito nenhum, sabe assim? Então,
sobre tudo isso que falou. Eu sou uma pessoa, assim, muito... como que eu posso falar? Para mim, ler a Bíblia, essa parte de Adão e Eva, para mim, eu acho que foi muito uma parábola, alguma coisa, porque eu não chego a acreditar que isso ocorreu dessa maneira. Eu não consigo perceber. E como a Ernestina falou, eu também não consigo gravar as coisas muito bem na minha vida, entendeu? Eu sou daquela que eu tenho que habituar a fazer as coisas repetidamente, saber que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, e coloco como uma lição que eu tenho que fazer todos os dias, porque se eu for, um exemplo, que nem eu adoro a doutrina espírita, adoro estudar, mas tem coisas que não entram na minha cabeça. O princípio vital, aquilo eu sei, mas fica uma coisa assim meio esquisita, sabe, na minha cabeça. Eu não consigo gravar nomes, eu não consigo ter aquela parte assim, aquela linguagem, eu esqueci, formal de se dizer as coisas, sabe? Então, para mim isso é muito complicado. Então, eu tiro os ensinamentos, as lições, eu tenho que fazer assim e faço, entendeu? Eu não posso isso, eu posso aquilo. Eu não posso isso, eu posso aquilo. Eu tenho que me melhorar, eu sei o que é certo, entendo as coisas, mas tem coisas que não entram na minha cabeça. Por mais que eu queira, não entra. E então eu tomo assim como uma lição, é assim que eu tenho que seguir e tal, mas eu vou dizer, a Bíblia para mim, eu não nasci para ler aquilo de jeito nenhum, não faz parte da minha cabeça aquilo, eu acho muito esquisito. Sim, eu também acho que a Bíblia é um bocadinho difícil de se compreender, não é? Muito. Mas por isso é que nós também não é só a Bíblia, existem outros livros apêndices à Bíblia que também ajudam, é como o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nós temos outros livros também que nos ajudam a ter uma compreensão bem mais fácil, não é? Pronto. Posso só acrescentar uma coisa? Não sei se a Ernestina está a pedir para falar. Está. Sim, queria acrescentar uma coisa. Em relação à Bianca. Eu também não sei ler a Bíblia, mas a Helena já acabou de confirmar. Eu leio o livro do Evangelho do Espiritismo, que tem as parábolas todas da Bíblia, e temos a codificação. E aí dá-nos a ideia... Sim, já é o meu segundo curso que eu estou fazendo no Livro dos Espíritos, e eu... Porque tem lá a tradução. Os espíritos têm as parábolas da Bíblia, depois os espíritos traduzem aquilo que está escrito em parábolas. E é uma linguagem mais apropriada para o dia 2 e nós já compreendemos melhor. Era isso que eu queria acrescentar. Sim. Sim, quero dizer uma coisa. Queria acrescentar só em relação ao que a Helena tinha perguntado há bocadinho, por causa do dilúvio. Sim. E só para nós termos a noção de que isto é uma escrita alegórica, não é? Uma forma de transmitir algo que eles queriam, que os escritores do Antigo Testamento queriam transmitir. E então temos aqui uma coisa muito engraçada que nós vemos assim: depois do dilúvio, a terra secou, Noé abriu lá a vigia para ver se estava tudo bem, uma pomba, temos terra seca. E então o que é que ele faz? Liberta os animais todos, mas a primeira coisa que ele faz é, Noé construiu um altar a Javé, tomou os animais e aves de todas as espécies puras e ofereceu em holocausto sobre o altar. Então começou logo a matar os animais, começou logo a dar cabo da criação, não é? Começou logo a matar para fazer um holocausto no altar a Javé. E depois, outra coisa engraçada é que diz, na família humana, diz, esta é a descendência dos filhos de Noé. Portanto, eu estive a contá-los, eles são 14. Dos 3 filhos que tem Noé, tem 14, portanto, Noé tem 14 netos. 14 netos. E esses 14 netos, diz, foi destes que se separaram as populações das ilhas, cada qual segundo o seu país, língua, família e nação. Portanto, é muito pouca gente para, em 2360 anos, conseguirem,
ao tempo de Jesus, não é? Há 2000 anos atrás, ao tempo de Jesus, já haver tanta gente em tantos continentes, já há tantas civilizações, que era impossível 14 pessoas terem... Portanto, isto é só para mostrar, isto não anula o que está escrito, nem, como há bocadinho o Marco dizia, não anula em nada a descrição da criação, mas é para justificar e termos mais a consciência de que tudo isto é descrito de uma forma alegórica para se tentarem compreender o que eles queriam dizer. Aliás, eu durante muitos anos fiz catequese aos miúdos, e quando era o Antigo Testamento, eu nunca lhes disse, isto é assim, o Adão era assim, o primeiro homem foi Adão, não, eu dizia que isto foi uma forma que eles encontraram de nos dizer como é que tudo se iniciou. Como é que iniciou a humanidade. Iniciou, mas nunca a afirmar o que era, não é? O que era isto, não é? Nós, aos olhos de hoje, qualquer criança, a gente diz isto e diz, isso é ridículo, não nos vai dar valor nenhum. Portanto, tem que se explicar, tal e qual como agora. É esta a explicação. Bianca. Eu só fui buscar a Bíblia, que assim estava mais preparado. Posso falar, Bianca? É o Nuno. Olha, então eu vou explicar uma coisa. Boa tarde. Então, Noé, o que é que aconteceu? Quando houve o dilúvio, Noé manda depois de 150 dias, Noé manda uma pomba para ver se as águas estavam secas. Não é? Sim. Então, depois das águas ficarem secas, então é que daí que ele mandou um corvo, daí ele trouxe um ramo de oliveira, mostrando que a terra já estava habitual. Não é? Aí começou, lá está, a geração das pessoas, a nascerem os filhos, não é? E dos filhos os netos, e dos netos outras pessoas. É isso que eu quero explicar, que não foi logo ao início que a Terra começou. Muito bem. Sandra, não queres dizer nada? Não, estava, quando falou do Urindo por causa da situação, não é? Lá está, cientificamente é impossível, quanto mais não seja pela história da consanguinidade, não é? Que é um grande problema que se viu nas famílias nobres, da consanguinidade. É impossível, não dava, e o próprio DNA ia à vida, se não essa mistura. Lá está, é tudo muito simbólico, mesmo a própria criação, em 6 dias, que depois vai o 7. O 7 era um número conhecido pelo hermetismo e aparece muitas das vezes, lá está, se estavam a falar da leitura da Bíblia, eu uma altura fui para ler o livro do Apocalipse e na altura trabalhava num colégio de freiras e elas disseram, tem atenção, Sandra, que é muito simbólico, João é muito, muito, muito simbólico e é de facto muito simbólico. Tudo tem uma simbologia. A Bíblia é uma autora ali que é um livro que é chamado Os Livros Malditos, e a Bíblia sobressai como um livro antigo porque era um livro sagrado. Os outros também eram, só que eram proibidos de ler, e a Bíblia era ao contrário, devia ser lida, não é? Quem tivesse acesso. Mas lá está, era mais porque ir cientificamente ao ponto, não dá, temos que encarar, e como tu disseste muito bem, Helena, o Evangelho segundo o Espiritismo ajuda muito, mesmo no início, quando se começa a ler, até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não é fácil. Não é fácil, tem que se lhe dar assim muitas voltas, pronto, mas explica, lá está, a fé racionalizada, a razão, ajuda-nos muito. É isso. Sim. E depois também com a continuação da experiência da nossa vida, não é? E com a nossa fé, a nossa própria fé e a esperança. Mais a fé, também tiramos algumas ilações, não é? E conseguimos perceber. Eu sou-vos sincera,
A Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Não há hipótese. Eu uma vez iniciei a leitura da Bíblia, depois, entretanto, achei que havia ali mesmo, aquilo era só, para mim achei que era metáforas, não é? Que aquilo não fazia qualquer sentido. E numa altura foi pela Páscoa, o padre ainda visitava as casas, agora não, agora é diferente, agora pronto. E então ele me visitava e eu também tinha alguma confiança com ele e sentei-me assim ao lado dele, porque pronto, a casa dos meus pais é a última a ser visitada praticamente e já há imensos anos eles lancham lá. E então, isto para dizer que eu sentei-me, não é, ao lado dele e comecei a questionar-lhe assim umas perguntas, fazendo umas perguntas que constava lá na Bíblia. E eu, claro, já muito entrosada, falando assim no espiritismo, eu comecei a contestar aquilo tudo. Então, mas como é que é possível? Como é que eu tenho que matar uns cordeiros para levar ao padre? Porque é mais isto, que é mais aquilo. Pronto, falando assim só, não é? Só falando assim. Pronto, e ele também lá no fundo, porque ele já é um padre já da nossa idade, mais novo até, um bocadinho. Ele lá no fundo também discordava um pouco, não dizia textualmente, não é? Ou seja, não falava com todas as letras, mas dava a entender que pronto, que também havia passagens que ele não concordava, mas que era assim que tinha que ser e tinha que estar e tem que permanecer e é assim que na altura foi compreendido e é assim que nós temos de estudar a Bíblia, não é? Eu compreendo. Eu a mesma pergunta a um padre amigo meu sobre o inferno e eu disse, o inferno existe. Não, mas nós não podemos dizer que não existe. Exatamente. Isso é a mesma coisa, o que a Sandra agora acabou de dizer é exatamente a mesma coisa que Moisés fez no tempo dele. Exato. Nós temos 3 tempos, não é? Temos o tempo de Moisés, o tempo de Jesus e agora temos o tempo do Espiritismo. Mas Moisés fez exatamente isso. Moisés mostrou-nos um Deus castigador, um Deus rude, um Deus... Porquê? Porque tinha um povo indisciplinado. Claro. Um povo que não tinha cultura quase nenhuma, um povo que era quase primitivo, onde tudo era não era quase ao Durindo, era mesmo primitivo. Onde tudo era permitido, não é? Onde tudo era permitido. E então, se não viesse com leis duras dizer que Deus era mau e castigador, então aí é que a libertinagem ainda era pior. Jesus Cristo, quando veio, também disse, eu não vim para alterar a lei, eu vim para revogá-la. E o que é que ele nos veio dizer? Vocês, para encontrar o reino dos céus, têm que amar os outros como a vós mesmos. Ele veio nos ensinar o caminho do amor. E mesmo assim, 2000 anos depois, continuamos à cabeçada e continuamos a não entender o que ele quis dizer. O Espiritismo... felizmente encontrei-o agora e é essa conclusão desse caminho. Na caridade nós salvamos-nos, é aí o caminho. E a Bíblia consegue-se ler. Eu sempre li a Bíblia desde miúdo, mas também desde miúdo e desde novo, eu fiz catequese durante quase 40 anos, nunca fiz a interpretação literal da Bíblia. Eu sempre vi a Bíblia como uma história contada para nos contar algo que era a base da fé, Agora, se nós temos uma fé raciocinada, e aliás, e temos a ciência para nos acompanhar agora nessa fé, porque a ciência, ao lado da religião vai-nos dando dados para que a gente saiba que as coisas não são bem assim, mas que a ciência está a provar que não são bem assim, que há provas que é o contrário. Essa análise já não é uma análise tão vaga. A Helena estava a dizer, o padre dizia, não é, mas tem que ser, a gente tem que contar assim. E agora já se pode contrariar ao padre, não é assim.
É assim porque vocês querem que se conte assim, mas não é assim. E não podemos andar a enganar as pessoas. Dorenda, não é o caso contrariar. A gente sempre, por aquilo que eu entendi, nós sempre poderíamos contrariar, não é? Só que eles é que não contrariam. Eles têm aquelas normas para seguir, não é? E é aquilo que eles têm que seguir. Ou seja, é o que lhes foi evocado para eles proclamar, falando assim, não é? Eles têm que o fazer dessa forma. Agora, eu sou sincera, eu vou à igreja e gosto imenso de ir. Aliás, até sinto que agora, não sei se vocês já têm essa experiência também, que as próprias homilias já são diferentes, já não é tão castrador, já não é tão porque é assim, porque é assado. Não, eu, numa altura, eu fui lá na minha terra, pronto, assisti à missa e achei que estava a ouvir uma palestra de espiritismo, não homilia. Sim. Sim. Portanto, acho que agora já está um bocadinho mais... Já dão mais abertura. Mas, desculpa, há mais gente que postou lá no grupo. Sim, não, vão. A Sandra vai agora a seguir, que é para a gente... Então eu vou ler, porque é mais fácil e depois, pronto. Principais ideias. Deus é o criador de todos os seres vivos, os animais fazem parte de uma criação divina e têm finalidade na natureza. A criação manifesta a sabedoria e a perfeição das leis de Deus. Existe evolução progressiva dos seres de acordo com os desígnios divinos. Agora, as concordâncias bíblicas, fui vendo. No Gênesis, a Bíblia afirma que Deus criou os animais da terra, do mar e do céu, considerando a boa toda a sua criação. E no Gênesis, o capítulo 1, versículos 26 e 28, o ser humano recebe a responsabilidade de cuidar da criação, que implica respeito pelos animais e pela natureza, que depois vem contra aquela situação dos holocaustos e que depois fala-se Jesus e tal, da imolação dos animais contra isso. No Salmo 104, a diversidade dos seres é apresentada como um sinal de sabedoria e do poder de Deus, assim concluindo. Tanto a Bíblia como o Livro dos Espíritos concordam de que toda a criação tem a sua origem em Deus e revela a sua inteligência e bondade. Embora o Espiritismo apresente uma visão de criação contínua do progresso dos seres, de ambas as perspectivas valorizam a natureza como expressão de vontade divina e defendem que o ser humano deve respeitar e preservar toda a obra de Deus. É assim, eu fui fazendo essas coisas. Eu gosto muito dos Salmos, por acaso gosto. Na Bíblia é a única coisa que eu acho bonito, sobretudo o 23. Pronto, há estas ligações que depois no Livro dos Espíritos eles explicam melhor e dá-nos uma sensação de segurança perante aquilo que a Bíblia lá está. Fala numa linguagem hermética e confusa para quem quer for ao tomar ao pé da letra. Olha, como é que a natureza revela a sabedoria de Deus? É assim, eu lembro-me de ter lido num livro de um escritor francês, Guy de Maupassant, ele falava: todas as criaturas nos indicam Deus, nenhuma nos o revela. Eu achei aquela frase lindíssima. É assim, há aquela situação, como nós somos seres em evolução, e se olharmos para trás, eu já passei pelo mineral, vegetal e por aí fora, há tal centelha divina que nós temos, nós, o humano, que para entrarmos no angelical. A criação, Deus está em constante criação. Penso eu que todos os seres nos revelam Deus. Também concordas que eles têm uma função espiritual? Eu acredito que sim, porque nós interagimos com eles e devemos fazer com maior respeito. Mesmo as religiões orientais e assim que têm uma reverência a todos os seres,
que o fazem corretamente, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos dependentes uns dos outros. Embora o ser humano se ache superior, o ser humano não é questão de ser superior, é mais responsável, deve ser mais responsável, uma vez que tem o intelecto. Tem intelecto, exatamente. A minha situação, a minha coisa é essa. Não sei se respondi à tua questão. Não, porque sim. Também concordo. Aliás, há tempos, numa pesquisa que estava a fazer, encontrei um gatinho com os chakras todos. Ai, que giro. Eu vou-vos partilhar depois no grupo. E achei aquilo engraçado. Não é? Muito interessante, porque eles também, os animais, isto agora um parênteses, são bastante, e sobretudo os gatos, são bastante reikianos, eles fazem esse tratamento a nós e conseguem saber o chakra que não está menos alinhado e essas coisas. Pelo menos é a minha crença, mas cada um. E agora, quem é a seguir? Posso ser eu. Vou ver o que é que eu escrevi, que eu já não me lembro. Então, pronto. Eu vou também ler. Então, o resumo que eu fiz dos tópicos 59 foi a divergência de ideias sobre a criação. Os povos formaram ideias muito diferentes sobre a criação, não é? Conforme o seu grau de conhecimento. É evidente que foi formando, independentemente do seu conhecimento, assim foi formando, não é? Quanto mais conhecimento tinham, melhor seria. Depois temos o apoio da ciência à visão espírita, em que nos diz que a razão é apoiada na ciência, mostra que muitas teorias antigas são inacreditáveis e a explicação dos espíritos concorda com os pensamentos dos estudiosos, ou seja, o espiritismo apoia 100% a ciência, não é? Porque é através da ciência que muitas das vezes nós concluímos e chegamos a uma veredita razão. Depois encontrei as contradições com a Bíblia, não é? A suposta oposição entre a ciência e a Bíblia nasce de interpretações de textos que eram simbólicos ou alegóricos, nós já falámos aqui sobre esse assunto, não é? Adão não é a origem exclusiva da humanidade, não é? A ideia de Adão foi o primeiro homem e pai de toda a humanidade é uma crença que precisou ser revista no movimento. Precisou ser revista, não é? Pronto, e isso é verdade, também já percebemos perfeitamente que o Adão não foi a primeira pessoa a pousar na Terra, mas não foi ele ou seja, desculpem, o Adão foi o primeiro homem e pai de toda a humanidade, mas não é só ele que pousou na Terra em primeiro lugar, não é? Depois, o movimento da Terra e resistência religiosa, tal como aconteceu com a teoria que a Terra gira, houve resistência religiosa, não é? Baseada em leituras literais das Escrituras. Já falámos nos 6 dias da criação, a Bíblia fala em 6, mas a ciência mostra que realmente corresponde a períodos bem mais longos, possivelmente centenas de milhares de anos. A Terra não foi criada do nada nem em poucos dias. O mundo fóssil prova que a formação da Terra levou milhões de anos, também já falamos sobre isso. A Bíblia não pode errar, mas sim a interpretação, não é? Pronto, cada um interpreta, e como ainda hoje nós também temos a nível de palestras espirituais, da espiritualidade, do espiritismo, que existe um capítulo e eu interpreto o capítulo à minha forma, à luz do espiritismo, pois com certeza, mas serei capaz de encontrar algumas coisas diferentes que outras pessoas, a Sandra, o Dorindo, a Ernestina, que provavelmente não encontrarão, não é? Encontram outros, não é? Depois, a concordância entre a ciência e a Gênesis, a ordem de aparecimento de todos os seres vivos descrita pela ciência coincide com a sequência geral apresentada na Gênesis. A obra divina continua sublime, né? O facto de a criação ter ocorrido ao longo de milhões de anos não diminui a grandeza de Deus, mas sim revela que a ação através dele se criou as leis perfeitas, não é? Portanto, continuamos a debater sempre no mesmo, não é? Vamos sempre chegar à mesma conclusão de que todos nós chegamos tão bem. Não sei se querem fazer algumas perguntas. Achas que a ciência e a religião
religião raciocinada estão a convergir? É assim, pelo menos a ciência está a trabalhar para isso, não é? Porque a ciência, no meu entender, tem um poder bem maior do que a própria religião, não é? Infelizmente ou felizmente, não, nem quero avaliar sobre isso. Eu acredito que sim, porque é através da ciência que nós raciocinamos melhor, não é? A compreensão. Está certo que a fé impulsiona-nos a isso também, essa fé raciocinada, mas mostra-nos no outro ponto, tanto que, por exemplo, existem palestras a nível de espiritualidade, em que a ciência está um bocadinho mais, ou seja, quer-se colocar mais à frente da religião, para poder dar força à religião. Não é? Há a questão da necessidade, é assim... Porque as pessoas, o que eu acho, Sandra, é que as pessoas, por vezes, acreditam mais, se formos a ver na ciência, do que na própria religião, em determinadas alturas, não é? Porque, por exemplo, nós temos uma questão muito leve a apresentar, neste caso, por exemplo, o espiritismo muitas das vezes não é levado à letra conforme devia ser, não é? E se a ciência comprovar que o espiritismo está certo, porque está certo, não é? Mas este é o nosso entendimento e há outras pessoas que não entendem dessa forma. Quero acreditar que o número ou seja, o número de pessoas que queiram continuar com esse e esboçar esse conhecimento seja maior e acreditarem com maior facilidade. Ou, por exemplo, situações em que o próprio Stephen Hawking teve problemas, não é? Porque ele não acreditava em Deus e isso tornava-se complicado. Sim. Mas já, por exemplo, Jung dizia, eu não acredito em Deus, eu sei. Quando eles agora, naquela situação de dividirem a molécula e o átomo e tal, encontrarem energia, penso eu que lá está, é a necessidade de Deus que as pessoas têm, a necessidade da crença, porque tivemos aquele período, quando Kardec começou, havia um pendor materialista e ainda... Mas nós continuamos a ver que os que não acreditam em Deus, basta que nós estamos a estudar o Livro dos Espíritos e no Livro dos Espíritos a gente sabe que todo o efeito tem uma causa, não é? Claro. E se nós temos um efeito de qualquer forma, tem que haver uma causa. Se a causa é desconhecida e o homem não consegue, nem a ciência consegue descodificar essa causa, aí está Deus, está algo superior. Sem dúvida, Dorindo, mas aí está. Mas muitas das vezes, não é? Aí está. É através dessa... Desculpa. Não, eu agora continuo. Podes falar, Helena, que eu perdi peço desculpa. Não, o que eu estava a querer dizer é que, sem dúvida, não é? E é verdade, só que aí está... em determinado, para um número elevado ainda de pessoas, é a minha opinião, eu considero que a ciência tem que comprovar isso, aliás, e ela está a comprovar. Já sei o que queria dizer, e aí está relacionado com o que acabaste de dizer. Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, penso que foi nessa altura que ele disse algum ponto, algum número destes que estão escritos no Livro dos Espíritos, se a ciência comprovar o seu contrário ou a sua nulidade, exato, nós pomos de lado e continuamos. Até hoje, que eu saiba, a ciência nunca contrariou nenhum ponto do Livro dos Espíritos. E até te digo mais, não sei se vocês, eu acho que é de conhecimento público, não é? Lógico. Aliás, e tu, Dorindo, acho que estiveste lá a ouvir o Luís Portela. Sim, sim. Certo? Pronto, sim. E ele é um grande exemplo que nós temos, não é? Porque é um homem extremamente cientista, não é?
E ele próprio também o diz, não é? Que realmente a ciência está a ficar em paralelo com a espiritualidade e tem que comprovar. E ele também falou que muitas vezes também é necessário a ciência estar um pouquinho à frente para que a espiritualidade possa estar em sintonia, ou seja, para que as pessoas entendam a espiritualidade, não é? Porque há muita gente cética que não acredita na espiritualidade, não acredita em Deus, não acredita na... E se a ciência não discordar, no que não discorda, não é? Sempre poderemos estar mais certos daquilo que nós tanto estudamos e daquilo que tanta gente lê, não é? Nós cada vez temos mais a percepção que a ciência acompanha a religião, não é? Sem dúvida. Os tempos em que a religião negava a ciência e a ciência negava a religião já estão um bocado ultrapassados. Até porque nós sabemos que no Vaticano há um departamento de cientistas que estudam também os factos, que os analisam. Muitas vezes não saem cá para fora os resultados porque não convém, ou não convém naquela altura. Mas nós tivemos aí o Papa Francisco que já pôs muita coisa cá fora. E a busca contínua pela ciência de... Aliás, agora, vocês com certeza que já receberam isso, um estudo sobre a mediunidade de uma universidade no Brasil que fez um teste em que conseguiram provar que a mediunidade é um fator orgânico e que é uma realidade. Sim. Começa cientificamente, através de testes, a comprovar isso. Sandra, não sei se te respondi. Respondi? Mais alguma questão? Passamos para outra. Para o Sérgio. Ok. Ora bem, eu fiz uma divisão Pois, a gente, mais ou menos, dos argumentos, pronto. Então vou ler o que pus. Portanto, segundo a Bíblia e pela interpretação que foi aplicada naqueles assuntos, portanto, a Bíblia entende-se que relativamente à criação, o mundo foi criado há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 6.026 anos atrás, mais ou menos. A criação do mundo terá demorado 6 dias. Adão foi o primeiro homem. Portanto, o Sol acreditava-se que girava em torno da Terra. O homem teria surgido antes de todos os outros seres vivos. A criação de todos os seres vivos terá sido realizada em poucas horas, portanto foi muito rápido. O dilúvio universal terá acontecido no ano de 3.760 a.C., tendo apenas sobrevivido Noé e os seus descendentes, bem como os pares de animais selecionados por Noé, de acordo com o que Deus lhe ia ditando. A humanidade terá sido desenvolvida depois a partir dos descendentes de Noé. Todos os seres vivos terão se desenvolvido também a partir dos animais selecionados e salvos por Noé. Portanto, depois a doutrina espírita, apoiada pela evidência científica, não é? Vem contrapor estes argumentos da Bíblia, não é? Dizendo que o mundo terá sido criado há cerca de 36 centenas de milhares de anos, ou mais, não é? A criação do mundo terá sido gradual e lenta. Deus foi criando os seres vivos progressivamente e o homem aparece no último lugar da ordem da criação. A Terra é que gira à volta do Sol e não o contrário. Adão poderá ter sido o primeiro homem de um povo numa região desabitada. O dilúvio universal pode ter ocorrido, mas foi um dilúvio parcial e que supostamente terá acontecido antes do aparecimento do homem, mas ainda não se consegue provar com a geologia, nem com outros dados científicos, que ainda não há provas evidentes de que isto possa ter acontecido. A existência de várias raças também comprova que há cruzamento entre as mesmas, o que quer dizer que havia a existência de várias raças em pontos diferentes do globo, não é? Que vem provar que o homem foi sendo desenvolvido de formas diferentes e ao longo do tempo.
E pronto, basicamente foi isto que eu entendi. Não sei se querem questionar alguma coisa. Estou aqui a ler. Eu acho que as questões, né, já estão, nós já falamos um pouco sobre isso tudo. É remar mais à direita ou mais à esquerda. Mas é a opção que é assim. Se não, passa-se à próxima pessoa. Olha, tenho uma. Como é, Ok. Ok. Descobre sempre qualquer coisa. Como é que a ciência interpreta a existência de várias raças humanas? Não há várias Até raças está humanas. porreiro. Falaste aqui qualquer coisa, não foi? Sim, interpreta como sendo uma evidência de que, Existência de várias raças, sim. de que não, o desenvolvimento humano não dependeu das condições climáticas só, não é? Quer dizer, houve várias coisas a interferir no desenvolvimento. Não confundam que raça humana é só uma. As alterações genéticas nas É que há muitas. aqui há muitas. Agora, raça humana, nós somos todos iguais. Pronto, passamos para outra. Ó, Piedade, então. Não, a Manuel Santos. Ela está a seguir. E a Fátima. Como é que ela se chama? A esposa? Fátima. Fátima, desculpe. O que eu coloquei já foi respondido. Já, pronto. Já foi tudo respondido. Não tenho assim nada a acrescentar. E a Piedade, está bem? Isso. Não é? Não fizeste? Eu não, mas estou a achar interessante Eu não sei quem é que está aqui mais. a ler e apontamentos, mas não cheguei a fazer. Falta o João, que está aqui. Ainda não vi o João Paulo? Pô, está aqui. Eu estava a ver se ninguém se lembrava. A ver se escapava. Também já podias ter posto a mãozinha. A ver se conseguia fugir. Pô, já me parece. Deixa-me ver se procuro, que eu já não sei onde é que tu fizeste. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, foi? Ontem. O Piedade, tira o som do micro. Tira o som do micro. Ok. Foi mais por causa de teres falado comigo. É que tu estás no telemóvel, não estás? Pois, por isso Está aqui, João, está aqui. faz muita interferência. Ok. Obrigado. Posso ler então? Pode Vai ser um pouco repetitivo, não é? Estamos aqui Isto é porque agora passa a ser repetitivo. mas pronto. Então vamos lá. Questão número 59 do Livro dos Espíritos. Segundo os livros sagrados, Adão foi o primeiro homem a dar início à humanidade, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. No entanto, quem poderá dizer com toda a certeza quem terá sido o primeiro homem a aparecer na Terra? Da mesma forma, quem poderá dizer qual foi o primeiro animal que apareceu na Terra? Ou a primeira árvore a existir e por aí fora? Sabemos hoje que a ciência veio mais tarde comprovar o erro nesta crença, quando descobriu em Marrocos fósseis humanos anatomicamente mais modernos, entre parênteses, o Homo sapiens moderno, com aproximadamente 300.000 anos, deitando por terra a ideia de Adão ser o primeiro homem a habitar a Terra. Claro. Diz a Bíblia que Deus criou a Terra em 6 dias, e somente uns 4.000 anos antes de Cristo. A ciência, no entanto, ensina atualmente nas escolas que a Terra existe, no mínimo, há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Estas e outras questões não tornam a Bíblia incorreta, mas sim a interpretação que o homem lhe dá. A ciência não está a derrotar os feitos de Deus, somente comprova que não devemos seguir à letra as passagens das Escrituras. Simplesmente é o homem que quer levar à letra as parábolas das Escrituras e esquece que o tempo de Deus não é igual ao nosso. 1 segundo no tempo de Deus poderá ser milhares de anos no nosso atual tempo. Como tal, os 6 dias da criação de Deus poderão equivaler a milhões de anos na nossa existência.
talvez seja o que hoje os cientistas referem de planos de relatividade, ou talvez seja ainda a nossa pequenez na interpretação do livro sagrado. Um abraço. Foi assim que terminei. Ora, eu acho, para quem é cristão, católico, desde que nasceu, é um pouco difícil encarar as provas que a ciência hoje nos demonstra. Com as datas das passagens da Bíblia, é um pouco, às vezes é um choque. Toda a vida habituado a ir à missa e ouvir os padres a falar que é assim, que é assim, que é assim, e agora a ciência está-nos a dizer que não é bem assim. Isto, de certa forma, conflito, a cabeça fica um pouco baralhada a aceitar as coisas. Mas havia questões que realmente eu precisava de justificação, de provas, e a ciência hoje está a dá-las, e não somente os dogmas. A Bíblia tem muitas parábolas que é difícil de simplificar ou traduzir, coisa que no Evangelho do Espiritismo essas parábolas são traduzidas, são explicadas. Nas palestras ouvimos muito bem o exemplo de muitas parábolas, o que é que significam e como nos devemos tornar, como devemos assimilar estas leituras, melhorando-nos interiormente, porque quando nós melhoramos, como se costuma dizer, quando nós mudamos, o mundo muda. Quando nós nos mudamos interiormente, lidamos com a situação externa de outra forma. E é isso que às vezes, ao ler a Bíblia só por parábolas, é complicado, é confuso, é difícil aceitar, como dizia a nossa irmã, a Bianca Rodrigues, não é fácil. Com o Espiritismo, há uma tradução, e aí sim é mais fácil compreender o porquê disto, o porquê daquilo, porque é que se faz assim, é mais fácil. Por isso que eu gosto do Espiritismo. Gostei do termo tradução. Sim, porque é complicado ler a Bíblia. E então se for lida assim, seguida, então é que é mesmo complicado. Olha, e o que é que tu queres dizer? E o que é que tu queres dizer que o tempo de Deus não é igual ao do humano? Eu acho que Deus... como tu sabes, que na espiritualidade o tempo é diferente. Um segundo lá equivale a não sei quantos dias, há quem fala em 90 dias, há quem fala no nosso aqui na Terra. É diferente o tempo. E, portanto, o tempo que falam que a criação foi criada o planeta, que foi criado em 6 dias, com os animais, com os humanos, com tudo. 6 dias é muita coisa. É muito pouco tempo para nós. Mas 6 dias, dentro do que hoje já compreendemos que o tempo de Deus é diferente, 6 dias são milhões e milhões e milhões de anos. Aí sim, aí é possível. Porque o planeta existe há 4,5 mil milhões de anos. Portanto, será aí os 6 dias. É isso que eu entendo, é isso que eu quero perceber. Mas falaste bem aí dos planos da relatividade, estavas-te a referir à teoria da relatividade. Realmente o tempo é relativo. Hoje fala-se nisso, hoje os cientistas falam nisso, sim. Claro, o não tempo. Que até falam os astronautas que vão à Lua, há ali um período de tempo que não é igual ao nosso. Eles sentem isso no organismo. Só ir à Lua. Tempo é diferente. Ir a Marte ou qualquer coisa assim. Um ano em Plutão não é um ano na Terra. Pois, é diferente. Nós em relação à criação, até temos quem foi nestes últimos meses à escola. Já penso que estou no... Quem foi à seca ao sábado e assistiu às palestras. É uma escola? Nós tivemos, não, porque achamos escola ao outro lado. Nós estivemos a estudar o livro da Evolução em Dois Mundos e vemos aí a evolução de toda da criação, não é? De onde é que veio tudo. Portanto, mais justifica, mais temos noção de que é uma metáfora tudo aquilo que está escrito na Bíblia, do aparecimento de Adão, do aparecimento de Noé, tudo isto não casa, não é? Não se consegue... Sim, mas naquele tempo tinha que ser assim, que senão as pessoas não percebiam, não entendiam. Claro. Mesmo hoje, passados 2000 anos, ainda nos é difícil entender. Mas naquele tempo, que era mais rude, era mais difícil. João Paulo, Jesus utilizou praticamente o mesmo método ao falar por parábolas. Exato. Ele utilizou um método quase igual. Ele falava por parábolas,
para que ele dizia muitas vezes, quem tiver ouvidos que ouça, porque era para quem conseguisse depois desvendar aquilo que ele tinha falado, que é exatamente aquilo que aconteceu quando foi escrito o Antigo Testamento. Eu acho que a parábola... Eles utilizaram metáforas para dizer aquilo que queriam dizer, mas por aquelas palavras, sem A parábola obriga a pessoa a pensar, a meditar, a estudar. Não é uma coisa assim rápida. Sim, mais obriga tarde. a estar muito tempo a pensar no assunto. E se calhar era isso que Jesus queria, que as pessoas pensassem naquela situação, meditassem, de forma a chegarem depois a uma conclusão e interiorizar essa conclusão. E não só, João Paulo, não podia dizer tudo, não é? Pois, não sim. Não podia ser isso que estamos de entender. Exato. Era o que era àquele tempo, é como nós agora. Agora também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos percebendo devagarinho. Há coisas que nós não conseguimos ainda entender. Exatamente. Há de chegar o seu tempo de entender. Estamos no nosso tempo. Não é nesta encarnação, será nas próximas. Acho que falta a Carolina. Não é? Não, eu basicamente já falei quando esqueci o nome da senhora. A primeira que falou, eu basicamente dei o meu contributo com base naquilo que ela também tinha dito. Eu acho que era a Dona Lina. E vai de encontro tudo aquilo que já dissemos. É a questão dos textos bíblicos, de uma alegoria. E só para terminar, eu fazendo aqui uma parte daquilo que o João disse agora, que nós somos, e eu incluo, claro, muito frequentadores da Igreja Católica e muitos anos abaixo dos dogmas, que podemos muitas vezes, entre aspas, nos sentir incomodados com essas revelações. Na minha opinião, eu não vejo isso como um incômodo, eu vejo isso como uma libertação. É surpreendente como é que nós conseguimos beber a informação que está na Bíblia, assimilar tudo isso à luz dessa fé raciocinada que a doutrina nos permite, a nosso tempo, a nossa medida, compreender tudo aquilo que foi falado, independentemente da linguagem que tenha sido colocada. E eu acho que, pronto, basicamente é mesmo isso, é o facto de nós procurarmos respostas e embasarmos essas respostas de forma racional, de forma clara e lúcida, e por isso que a ciência vem nos ajudando e está aí par a par conosco para fazer frente a todos esses dogmas e a todas aquelas crenças que é assim porque é assim, tem que ser assim. Não é assim que funciona. E nós, com a ciência, também corroborando tudo aquilo que nós pretendemos assimilar, também nos ajuda a escolher os nossos caminhos, não é? Porque, acima de tudo, o que é que eu acho que isto tudo vem trazer? Quanto mais compreendermos as coisas, quanto mais tivermos a razão e um raciocínio lógico daquilo que é a nossa própria fé, nós conseguimos cada vez mais fazer essa tal reforma íntima que todos nós buscamos, tentarmos ser melhores, tentarmos ajudar uns aos outros e tentarmos, acima de tudo, nos melhorar. É basicamente isso. Sim, concordo. Pronto, se não há mais questões, passamos a outro. Quem é que mais falta falar? Quem é que falta apresentar? A Maria José e o Raul. Eu acho que são os únicos que faltam. Então damos-lhe a oportunidade a eles. Boa noite a todos. Boa noite. Interessantíssimo. Eu já li o livro dos Espíritos de um lado para o outro. De frente para trás e de trás para a frente. Tudo bem. E devo dizer-vos uma coisa, que estou encantado com a vossa dissertação. Porque isto é que é aula prática, não é? Exatamente. E pronto, estou a ouvir-vos com muita atenção e com muito empenho, não é? Esperando
também melhorar a minha linguagem espírita, não é? Vamos aguardar. Não tenho muito para vos dizer, a não ser que estamos aqui, estamos a preparar-nos para desenvolver. Não é? Mas é uma coisa. Eu acho que já apresentaram todos, não já? Carolina. Falta alguém. Não sei o nome, mas falta alguém. Que foi A Fátima que disse, a Piedade disse também que o Sérgio também já está. Eu acho que está toda a gente, não está? Olha que se nos tiver que ser acusem. Não é? Não sei, mas acho que sim, acho que está toda a gente. Querem continuar com aquela situação relativamente àquela pergunta que o Marco colocou, se o quanto nos é possível ou impossível nós considerarmos espíritas? Foi assim mais ou menos a questão que ele colocou. Querem continuar porque eu acho que houve pessoas que não tiveram a oportunidade de falar. Isso foi na última aula, não é? Foi. Pois eu não estive presente. Pronto, mas a questão era mesmo esta, João. Qual é a dificuldade em que tu... Para mim, muita. Quer dizer, não sei Ou seja, familiar, nos amigos. se podes falar de espiritismo assim Na praça pública, não. Mas agora, entre família, amigos, e há até alguns num local de trabalho, sim. Já tive essa coragem no passado de dar esse passo, que não é fácil em Portugal. No Brasil, eu acredito que seja mais aberto e haja mais abertura para isso. Aqui, não. Aqui eu acho que as pessoas só procuram o espiritismo mesmo o último recurso, quando se calhar devia ser o primeiro a aprender. Mas quando estão mesmo aflitas, e aí é que vão bater à porta. Eu acho que devia ser o contrário, porque é uma questão de cultura portuguesa. Ainda não existe essa cultura, ainda estamos agora a dar os primeiros passos. Talvez daqui a uns tempos estejamos no mesmo patamar que os nossos irmãos do Brasil estão. Talvez. Sim, mas ainda vai faltar um bocadinho, não é? Estamos a fazer por isso, estamos a dar os nossos passos aqui. Sim, isso é verdade, mas ainda vai estar registado para o futuro, quem sabe. Eu acho que eles nascem a falar de espiritismo, caramba. É diferente, Eu por isso é que eu quero, para a minha próxima encarnação, nascer no Brasil. Então já somos dois, vamos para os dois. Espírita, numa família espírita. Mas é muito bom. Depois de começarmos a aprender a dar os primeiros... Eu acho que é como um bebê, quando começa a dar os primeiros passos, depois é sempre a seguir, e a ânsia de querer saber mais, de querer perceber, de querer falar, como estamos todos aqui a falar uns com os outros, porque é nestes momentos, ao partilhar estas situações, que vamos crescendo e ajudando uns e outros. Ninguém sabe mais do que o outro, estamos todos iguais. É isso. Sabe E as o que é dúvidas curioso? com as minhas é igual. Sabe o que é curioso, Helena? A propósito de dizeres que queres vir noutra encarnação no Brasil, é que a gente já nasce mesmo com esse berço. Eu vou dizer, a minha família, a base da minha família sempre foi católica, mas uma católica que de manhã ia à missa e de tarde ia para um terreiro de Umbanda. Uma católica que de manhã ia à missa, mas era capaz de estar no centro espírita ouvindo uma palestra, como eu vou agora à sede. Portanto, a própria cultura do Brasil mistura, há essa mescla, porque por exemplo, se uma base familiar não absorvendo ou não se satisfazendo com aquilo que, por exemplo, a base católica dá, busca outra sem largar a outra. Vai buscar respostas num sítio sem abandonar as suas crenças. Discorda, mas frequenta. Vai beber informação e tenta se informar. E há essa mescla muito grande, tanto que, se perguntar oficialmente a um brasileiro, na sua grande maioria, qual é a sua religião? É o católico não praticante, mas vai a um centro de Umbanda, vai a um centro espírita, frequenta um culto evangélico, e há essa mescla de cultura religiosa muito grande. Por isso, há sempre um pouquinho de cada coisa. É lógico que há famílias mais tradicionais
Mas é um bocado isso. Eu quero acreditar que o maior número de brasileiros, penso eu, que realmente têm conhecimento do espiritismo, mas também há muitos, é como nós, cá em Portugal, que não, porque, e aliás, eu digo isto porque na altura quando estávamos em pandemia, a SEC tinha muita roupa e eu tentei colocar online no site do CISA, tentei colocar roupa. E então as pessoas, eu ia várias vezes à SEC entregar roupa, algumas pessoas que me pediam. E então foram lá alguns brasileiros buscar roupa. Quando eles se perceberam que estavam dentro de um centro espírita, aula que faz, não é? Pronto, eles fugiram mesmo. Lá o senhor, eu até me pus assim a olhar para ele, como é que é possível? Então vocês são do Brasil, o espiritismo no Brasil é assim uma coisa fenomenal, e como é que... não, isso é espiritismo, isso tem a ver com bruxismo. Um demônio. Com bruxismo, com essas coisas todas. Portanto, ele ficou extremamente ofendido em ter ido a um centro espírita buscar roupa. Ele levou imensa roupa para as suas crianças e tal, mas quando eu lhe disse o que era ali, ele entrou num estado de, portanto... Mas isso as pessoas confundem muito o conceito do que é cada uma das religiões. Eu já tive uma experiência muito, muito caricata, entre aspas, no Brasil também, no centro que eu frequentava. Nós, volta e meia, fazíamos cabazes para sortear, para angariarmos fundos, e houve uma senhora que foi buscar o cabaz, mas do tipo não aceitou entrar no centro, por ser um centro espírita, e nós tivemos que dar o cabaz à porta porque ela recusou-se a entrar. E isso acontece porque também tem aquela... Pronto, é a cultura do desconhecimento, não é? Acha que associa a questão do espiritismo, associa a coisa do demônio. É da mesma forma, faz-se muita confusão, um bocado como a Alessandra disse também da outra vez. Se eu digo que sou espírita, já estão achando que eu estou numa sessão de batuque, porque também não sabem discernir o que é o espiritismo das religiões afro-africanas, afrodescendentes, não é? Da Ubanda, do Candomblé, acha que há aqui uma mistura muito grande e não sabem discernir, e quem é mais assim ortodoxo, mais radical, acha que é tudo coisa do diabo. Então, Deus me livre, não vamos mexer, não vamos aceitar. É um bocado a cultura, nós no Brasil, quando se comemora o São Cosme e Damião, ou nós temos uma cultura de dar doces para as crianças, distribuir doces. E, por exemplo, aquelas religiões mais protestantes proíbem os filhos de pegar os doces, porque o doce, vindo de santos, não é? Por uma comemoração de santos que nós temos, não é? Acha que aquilo é coisa do demônio. Então há essa mistura também temos isso, não é? Também temos isso. E depois também há quem diga que na Bíblia diz que o espiritismo é muito mau. Na Bíblia não fala a palavra espiritismo, que ela ainda não existia há 2000 anos. Ela não existia. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec em 1855, penso eu. Exatamente. Portanto, é uma palavra nova que não está escrita na Bíblia. A Bíblia tem 2000 anos. Aliás, há muitos casos na Bíblia, se nós interpretarmos à luz da doutrina, nós verificamos casos excepcionais de mediunidade. E nem sequer se falava espiritismo, nem havia essa palavra, nem havia esse conceito da própria doutrina. A mediunidade já é há muito tempo, exatamente. Há muito tempo. Pessoas é que não sabiam qual era o fenómeno. Exatamente. Ou seja, não havia um rótulo, não havia um nome. Exatamente. Sim, Manuel Santos. É na Fátima que aparece o nome Manuel Santos, mas é Fátima. E eu queria falar um bocadinho, que me lembrou uma coisa relativo ao trabalho, ao que estava a falar antes do trabalho de casa, que se fala muito, pronto, nas diferenças, que não bate certo a ciência com o que está escrito na Bíblia, assim.
Mas eu lembrou-me que já vi um programa que, a nível de onde se passou, a zona, os locais, que bate tudo certinho. Houve gente que andou a ver onde foi Jesus crucificado, onde foi, que depois que até lá, acho que foi uma princesa, uma rainha que depois criou lá, construiu lá não sei dizer, tipo um mosteiro, que seja, nessa zona. Eu sei que já foi há alguns anos que eu ouvi esse programa, mas foi gente, cientistas, pessoas assim interessadas que deram o trabalho de ver a Bíblia e tudo que lá dizia foram aos locais e batia tudo certinho nesse aspecto, bate tudo certinho onde aconteceu, relativo àquele programa que eu ouvi há uns anos. Fátima, desculpa lá, mas estás a falar de Jesus. Sim, de Jesus, sim, de Jesus. Mas Jesus é história. Isso está confirmado. Sim. Isso é histórico. Nós estávamos a falar, neste caso, estávamos a falar do Antigo Testamento, da Gênese, do princípio, da criação, de tudo isso. Não estamos a falar do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, tudo é confirmado. Jesus é história. Sim, mas Jesus continuou na mesma a falar por parábolas e essas coisas, e muita gente não entende, não é? Sim, não, as pessoas entendem, porque as parábolas que Jesus disse na altura aos apóstolos, ele explicava-lhes a eles, quando eles não entendiam, e nós também temos a explicação de todas elas, a do semeador, pronto, todas elas, nós temos a explicação delas. Portanto, nós as parábolas que Jesus disse nessa altura, há 2000 anos, todos nós sabemos o que é que elas querem dizer. Sim, eu só queria acrescentar disso de falar a nível do espaço onde aconteceu, que eu cheguei a ver e isso bate tudo certinho com a história de Jesus, sim. Era com a história de Jesus, sim. Bate certo porque é histórico, portanto é confirmado. Olha, Fátima, e a Fátima consegue ter uma conversa com alguém relativamente ao espiritismo, consegue dizer que é espírita? Neste momento não. Não, porque eu também não estou há muito tempo, ainda estou com muito, como é que eu ia dizer? Estou em crescimento próprio nisso. Já me sinto espírita, mas para estar a dizer a alguém tem que justificar, que eles podem fazer perguntas. Então, porquê é que tu és? Porque assim, eu isso ainda não me sinto à vontade para falar sobre o assunto, com certeza, assim, tenho que estudar mais, porque eu estou há pouco tempo, sim, estou interessada, estou envolvida, faz-me bem, gosto, identifico-me, traz-me sempre coisas boas, mas daquilo que estava a falar, que pelo menos a minha família é tudo muito, como é que se diz? Conservador. Exatamente. Já com a religião católica é complicado, não se pode falar certas coisas, é um assunto um bocadinho que não é, sim, porque tem muitas coisas muito certinhas, mesmo que nós queiramos dizer alguma coisa, abrir mais ou dar um bocadinho a opinião, não é aceita, há sempre aquela volta. Então, se eu fosse falar nisso, eu acho que até me dizia, não volto uns tempos aqui a casa. Deixa-me só dizer uma coisa, o Marco fez a mesma pergunta no sábado no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, estávamos lá e ele fez a mesma pergunta, mas pôs a questão de uma maneira um bocadinho diferente, que deu muita polémica, porque as pessoas, alguns começavam ali a arranjar argumentos. Então o Marco pôs assim a pergunta. Um inquérito onde não tem mais nada, tem: põe uma cruz naquilo que tu és. Evangélico, católico, muçulmano, espírita. Onde é que punhas a cruz? Aí está a falar para mim? Não, estou a falar para todos. Está a falar para... Onde é que punham a cruz? Olha, eu posso te responder porque eu acho que eu cheguei a responder na altura quando o Marco expôs a questão. É assim, eu estou no espiritismo
gosto do espiritismo, mas identifico-me com o espiritismo, mas sou sincera. Se me falarem de outras religiões, eu aceito. Mas é assim, ele não pôs a questão assim. Ele, onde é que punhas a cruz? Só quero saber onde é que punhas a cruz, não quero saber mais nada. Eu sei. Os mas se... Neste momento, se houvesse um quadradinho em branco, eu era capaz de pôr esse quadradinho. Eu punho espiritismo. Quem? Eu punho espiritismo. A Sandra, sim. Eu, é assim, lá está, mas salvaguardando a minha... eu não extravasar para fora, porque eu sei que aqui a comunidade onde eu me encontro é incompreendida, não é? Pelo amor de Deus. Agora imaginemos, estava a ler um livro do Luís Sérgio, Na Hora do Adeus. Eu quero desencarnar como espírita, este é o meu desejo, mas não vai ser cumprido. Percebe? Isso é que é o grande... Porque, é assim, eu quero seguir. Nós dizemos todos, e acho que nessa altura eu tinha falado com o Marco, e assim, eu estou a tentar ser espírita. Porque ser espírita não é fácil. Não é para quem quer. Tens toda a razão. E tive uma vigilância tremenda. Estou a tentar, lá está, mas punha espírita. Por isso é que eu disse que eu neste momento eu não sei, eu gosto de todas as, ou seja, aceito todas as religiões e estou a tentar me aprimorar, eu mais já estou no espiritismo há 20 e tal anos, mas estou a tentar me aprimorar como espírita. Portanto, eu se tivesse um quadradinho lá em branco, era a resposta que ele fazia, que eu colocava. Porque eu estou como a Sandra, eu na questão da maneira como o Marco colocou, eu colocava espírita. Mas se tivesse que vir a público assim, é outra história. Mas eu não me importo de vir a público. Eu não tenho esses problemas de vir a público. Eu só tenho, mas há um pormenor. Por exemplo, eu no meu local de trabalho, ali naquele núcleo pequenino, no gabinete, sim. Por exemplo, a minha chefe, tenho lá uma colega que também sabe que eu não alinho muito em determinadas situações e sabe o que eu mais defendo, não é? Pronto. Mas, por exemplo, se eu tivesse que falar com outras pessoas ao redor, esquece, não é? Nem pensar. Portanto, ainda há, e usando aquelas palavras que a Carolina falou há bocado, ainda é difícil, eu falo por mim, é difícil, não consigo, pronto, é difícil eu dizer que realmente, no meu local de trabalho, por exemplo, é dizer que eu sou espírita, ou que defendo imensas doutrinas, imensas religiões, não é? Não. Eu fico naquela. Deixa outras pessoas darem opinião. Está aí a Ernestina, também quer falar. Sim. É o seguinte, nós ainda nos tempos de hoje, com alguma evolução que já temos, nos meios que vivemos, cada um de nós, acontece sempre a mesma situação. Eu nunca me importei de dizer que era espírita, mas tento demonstrar. Há pessoas que compreendem a meio a meio, e outras relatam-me logo, tenho logo rótulos. E quando há qualquer intervenção, como já houve aqui há pouco tempo, só me dizem assim, eu não tenho medo de ti, eu também não tenho medo de ti. Não sei se me faz entender. Sou logo rotulada, ou por cartomante, ou por bruxa. Mas eu não me importa. Eu só digo, tento paciência. Não acreditais. Quando chegar a hora da verdade, podes desacreditar nem que ninguém queira, quando chegar a hora da verdade, na nossa desencarnação, todos eles vão saber quem é que tinha razão. Portanto, eu deixo isso, deixo essa liberdade de escolha. Mas eu assumo, não tenho problema nisso. Agora, se as pessoas... Não, eu assumo. E as pessoas, se não quiserem acreditar, não é problema dele. É problema de cada um deles. Portanto, eu tenho que dizer aquilo que sinto e aquilo que sou. E ponto acento. Eu da minha parte, também não ando aí com um sininho a dizer o que sou e o que não sou. Mas se me questionarem, se me perguntarem, eu assumo. Não tenho problema nenhum em assumir. Agora não ando a divulgar aí aos 7 ventos
Só se for agora por aqui, por YouTube, que venham a descobrir muita gente. Também é bom. Porque muitas pessoas... ajuda depois, se calhar secretamente ou não, vêm pedir ajuda. E nós temos que transmitir o melhor que sabemos, o melhor que podemos e ajudar o próximo. Mas isto nós independentemente... Dorindo, e tu, Dorindo? Eu sou espírita, eu tenho 4 meses de espiritismo. 4 meses. E ao contrário do que o João Paulo dizia, há bocadinho eu queria dizer, eu não escolhi o espiritismo porque quando estava aflito ou quando não havia mais nada, não. Eu tenho muita pena não ter descoberto o espiritismo na minha juventude ou ter nascido numa família espírita. Porque encontrei, como eu já disse várias vezes, aliás, eu cresci no meio católico, fui catequista durante 40 anos, a minha mulher acabou este ano 50 anos de catequese, já começa a frequentar o centro espírita. Eu tenho, os meus amigos de infância são quase todos padres, porque eu cresci no seminário desde os 5 anos até aos 18. E foi no espiritismo que encontrei, malgrado aos 64 anos, as respostas para as minhas perguntas todas. E as dúvidas e as questões que tinha desde criança, que ninguém me respondia. Uns diziam que não era nada, que era da minha cabeça, outros diziam que eu era maluco. Pronto, aquelas coisas que os espíritas vão recebendo. Eu, neste momento, qualquer pessoa, e o meu meio é o meio de muitos sacerdotes que vêm aqui a casa, e eu digo-lhes, olha, para não saberes com mais ninguém, eu estou a frequentar uma casa espírita e sou espírita. Porque eu sou anátema para a Igreja Católica, mas já há muitos anos. Eu estava na Igreja Católica, mas era anátema à Igreja Católica pelos dogmas e pelos concílios, não é? Porque são coisas que os homens fazem e não Jesus não veio cá para fazer nada daquilo. Nenhuma religião com dogmas e com leis decretadas por homens. Mas eu já há muitos anos que era anátema para a Igreja Católica porque eu há muitos dogmas que não acredito neles. Pronto. E eu dizia-lhes a eles, opá, não acredito. Podem vir cá isto dos concílios fazerem os arranjinhos à maneira deles, só para agradar e para dar jeito ao poder e às hierarquias, a mim não me agrada e não me cabe. Pronto. Portanto, eu neste momento, e era o que me faltava, como diz a minha amiga Conceição lá no livro dos médiuns, era o que me faltava aos 64 anos eu ter que andar a esconder alguma coisa de alguém. Não, eu sou espírita. A minha família já sabe toda que eu sou espírita, porque eu disse-lhes a eles antes que eles soubessem por alguém. Alguns disseram, pá, cuidado com essas coisas, mas pronto, a gente vai esclarecendo aos pouquinhos e vai-lhes dizendo. Mas é isso, porque o espiritismo não impede ninguém que esteja mais confortável noutra religião qualquer. Exato. E pode frequentar um centro espírita, e pode vir ao centro espírita, e pode absorver ideias espíritas, e pode continuar a ir, se sente confortável na Igreja Católica, vai à missa, faz o que quiser. Não tem problema nenhum. Agora, o assumir que eu assumo. Neste momento, sou espírita. Se fosse responder esse inquérito, era um bocado como a Helena. Com a Helena pegando naquilo que a Sandra disse, porque, sim senhora, posso me assumir como espírita, até me assumiria, mas ainda tenho um caminho muito longo para percorrer. Porque a questão da moral e da ética, porque o espiritismo há uma coisa aqui que muito contrária das outras religiões. Não basta eu bater no peito a dizer que sou espírita, eu tenho que provar pelas ações. E eu acho que nesse ponto eu ainda tenho um caminho longuíssimo para percorrer. Portanto, se for pela ordem de ideias, se for por aquilo que eu acredito, se for pela fé raciocinada e por toda a resposta e
porque eu estou neste momento, eu estou num momento de fascinação, porque eu cada vez mais que estudo e que leio, seja o Pentateuco kardeciano, seja obras suplementares, o que for a nível da doutrina, eu cada vez mais me identifico, me redescubro, me dá respostas para tudo e mais alguma coisa. E é aquilo que eu disse um bocado a respeito da pergunta do nosso TPC. Eu mesmo na parte do Antigo Testamento consigo fazer alusões e a luz do Espiritismo traz muitas respostas, traz um encadeamento fantástico para tudo que nós precisamos. Agora, o Espiritismo traz outra coisa que é fundamental. Não basta ser espírita de carteirinha, eu preciso mostrar, eu preciso, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através das minhas ações, eu preciso dizer que sim, sou espírita. E eu, nesse conselho, estou muito longe. Eu ainda tenho um caminho muito grande para percorrer. Agora, alimentado por aquilo, pela doutrina em si, pelo estudo, pela base, tudo aquilo que a doutrina representa, sim, digo que sim, digo que sim. E há aqui uma coisa só que eu queria, só para terminar e para partilhar da minha opinião, que eu me sinto muito triste, e é uma coisa que eu vejo no Espiritismo. O Espiritismo não aponta dedos a ninguém, o Espiritismo não condena, o Espiritismo acolhe e recebe. Eu posso ser protestante, posso ser católica, posso ser budista. O Espiritismo não te põe um rótulo. Estás ali, estás para aprender, és bem-vinda para aprender. E nós te acolhemos, ao contrário das outras religiões. E é uma coisa que me custou muito ao longo desses anos. E a última, eu também mesmo, digamos, entre aspas, uma facada no peito, foi de um padre que eu seguia e gostava muito das homilias dele, das suas teorias. Tinha mesmo gosto em ouvir as palavras dele, o conceito, porque é aquilo que falamos há bocado. Cada vez mais as religiões estão a convergir, fruto também do nosso desenvolvimento e também do contributo científico, e Jesus não veio para trazer a religião, Jesus veio para pregar o amor. E eu vejo muito isso na Igreja Católica também. E eu ouço homilias, é como a Helena disse, eu também presencio muitas homilias falando basicamente do amor, sem dogmas, sem rótulos, sem nada. Entretanto, esse mesmo padre foi cair na esparrela, digamos assim, de falar sobre o Espiritismo. E disse mesmo perentoriamente, se você se assume, se acredita nessas coisas de reencarnação, que isso não existe, e espírito é demônio, você põe-se fora da igreja. Você põe-se fora da igreja. E que foi uma facada para mim, porque eu nunca na minha vida, nos centros que frequentei, ouvi da boca de um espírita, seja por convicção, seja por carteirinha, seja por o praticante, nunca na minha vida ouvi uma coisa dessas. Portanto, fico triste porque em todas as religiões há muitas coisas boas e onde se prega o amor, a boa nova de Jesus, não é preciso religião nenhuma, basta entendimento. Deixa-me só dizer uma coisa, para rematar e para irmos embora, que às tantas estamos... o ser espírita, e a Carolina estava a pôr o ser espírita como o final. Não. O pleno. Não, o ser espírita é um caminho como outro qualquer. Eu sou espírita para percorrer esse caminho. Eu não posso dizer, eu ainda não sou espírita porque não consegui ainda atingir determinado patamar de caridade ou de amor. Não, eu sou espírita porque estou nesse caminho, porque quero correr esse caminho. Porque se puser, eu só sou espírita quando chegar ao final, quando for realmente aquilo que o espiritismo quer, então nunca mais lá chego. Não, isso vai dizer reencarnações. Eu sou espírita para correr esse caminho. Não, eu pratico a doutrina espírita. É isso. Eu pratico a questão da prática. Eu pratico a doutrina espírita, é o que eu sou, defendo a doutrina espírita, sem qualquer sombra de dúvida. Mas também existem outras religiões que gosto e outras filosofias que gosto, e não vou deixar de estar presente por aquilo, por aquilo outro, porque eu quero, só porque pratico a doutrina espírita. Portanto, eu
Pratico a doutrina, identifico-me, porque quem eu amo mesmo é Jesus. Pronto. E os conceitos dele. Portanto, o que eu quero mesmo é, e atendendo àquilo que a Sandra disse, epá, ainda me falta muito, é muita responsabilidade para ser espírita. Pronto, eu não concordo. Eu concordo. Mas sou espírita. Então não sou espírita, porque é muita responsabilidade e eu não sei quando é que eu chegarei, nunca chegarei a ser espírita. Doringa, não quero que fiques. Não, eu pratico a doutrina espírita. Eu, sigo a doutrina, porque Jesus não teve religião nenhuma. Portanto, se ele não teve religião, se ele era amor, não é? Eu também não consigo chegar ao amor dele, por amor de Deus, não é? Pronto, mas se ele era amor, para mim é um alento que eu tenho, percebes? Mas ser espírita não é religião? É uma doutrina. Não, também é religião. Também é religião. É as duas coisas. Não, eu até te digo mais, posso então considerar que é filosofia, é uma filosofia de vida, a doutrina espírita. Portanto, eu pratico a doutrina espírita. E pratico-a mesmo, com muita fé, com muita esperança. Aliás, adoro, eu sou apaixonada e devo momentos da minha saúde, devo momentos da minha vida à doutrina, à espiritualidade, não é? Portanto, então ali na SEC, aquela espiritualidade, eu devo a minha vida. Portanto, mas, continuo a dizer, eu pratico a doutrina espírita. Sim. Está bem. Então o católico também é a mesma coisa. Não pode dizer eu sou católico, só sou católico quando atingir o fim ao que Jesus me propõe. Não, o catolicismo é muito hipócrita e muito falso. É qualquer há muita hipocrisia na igreja. Não, é assim, eu não... Na igreja há muita ou vamos acabar a fazer a pressa ou vou-me embora, são 9h30. Claro. Então pronto, é fazer a pressa. É melhor, não é? Sim. Não sei, se quiserem continuar, podem continuar. Mas, Dorina, não fiques chateado por nós dizermos... Não, chateado. Deus me livre. Cada um tem que aceitar. Não é? Assim, a convicção é de cada um, não é? A convicção é de cada um. Agora, eu acho que quando sou qualquer coisa é para estar no caminho que essa qualquer coisa me indica. Olha, Dorina, desculpa. Eu não posso dizer, eu não posso dizer, eu adorava ser espírita, mas sou católico. Olha, Dorina, deixa-me só dizer-te uma coisa, e não me leves a mal de maneira alguma. Eu, quando estava a iniciar também a doutrina espírita, olha, por favor, é só uma à parte. Tu, aquilo que me estás agora, que nos estás aqui a transmitir, eu também defendia ali, opa, eu sou espírita, mas depois com a continuação e com a convivência e com a aprendizagem, que é pouco também, só sei que nada sei, e com o ambiente e com os anos, eu fico a pensar, não, eu pratico a doutrina espírita. Percebes? Mas eu também defendia isso logo na altura, também, é verdade. Não. Mas depois o amadurecimento da própria doutrina espírita leva-nos a concluir, sou tão pequena, mas que já devia de ser maior, também é verdade, não é? Porque nós já tínhamos já tínhamos um bocadinho mais para a gente não estar a pensar que somos sempre pequeninos, não é? Mas mesmo assim eu ainda não consigo. Só peço a Deus para nunca me tirar o entusiasmo, pelo menos. Não, e não vai tirar, e não vai, mas vais ver, moralmente falta-me muito para conseguir, moralmente e a nível da responsabilidade espiritual, ainda me falta muito para eu ser uma verdadeira espírita. Mas estou a praticar e estou a ir nesse caminho, Dorina. Mas ainda me falta. E vai com o decorrer dos anos. É verdade. Das reencarnações e reencarnações é que a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Ninguém come o elefante inteiro, Helena. Diz, Sandra. Ninguém come o elefante inteiro. Exatamente. Temos que ir aos poucos, não é? Mas aí está, ainda me falta muito. Pronto, olha, vocês então vá, quem quiser que faça a prece, se quiserem faço eu, não há problema.
Eu ainda não estou preparada para fazer. Onde estiver a dúvida. Não interessa, estás a ver? A prece, nunca ninguém está preparado. A prece é aquilo que a gente quer deixar soltar do coração, da mente. Ninguém está preparado. A prece é aquilo que nós queremos pedir e agradecer. Vai fazer a Sandra. Ó Sandra, faz lá tu. Ok. Então vamos lá. Agradecemos-te, Deus, por este momento de partilha em que nos engrandeceu mais um bocadinho no nosso grande caminho até a ti, até chegarmos ao conhecimento completo. Para não desanimarmos, temos uns aos outros e as nossas experiências engrandecem-nos. Agradecemos-te este momento, agradecemos aos nossos guias espirituais que estiveram sempre conosco a apoiar-nos e a elucidar-nos, que nunca nos abandonam. E a ti, Mestre Jesus, que és o nosso exemplo e pelos teus passos tentamos seguir. Com autorização do Dr. Bezerra de Menezes e João Batista, encerro esta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite para vocês. Boa noite. Todos. Boa noite para todos. Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Ô, Anitta, Boa noite. já foi. Parece que sim. Ah, tchau. Uma boa semana. Uma boa semana. Para todos.